No momento da instalação da Assembleia Constituinte, um fato também muito importante foi a inauguração do monumento de Amílcar de Castro na praça. Naquele momento, estava se comemorando 200 anos, né, da Inconfidência, a Assembleia, num convênio inclusive com a Açominas, que cedeu o aço, encomendou essa obra para o Amílcar de Castro. Mas ele precisava de saber, enfim, qual é a concepção, né, da Assembleia de hoje, o que é que nós pretendemos, que vocês pretendem retratar. Então foi feito um texto básico e tal, e quando foi feita a inauguração, o locutor fez a leitura de um poema, era um texto, um poema livre, né, que foi escrito pelo Leonardo Henrique Noronha, e que retratava exatamente, né, o caminho, aquele triângulo vazado como a abertura de um caminho para a democracia, Minas a partir de suas entranhas e tal, né, do seu próprio minério e do seu processo de revisão dela mesma e tal, sinalizando para o Brasil uma construção de um projeto democrático mais duradouro. Eu entendo que há alguns ícones, né, que são muito emblemáticos de determinadas épocas. Eu tive a chance de falar sobre um deles, que foi a obra de arte feita pelo Amílcar de Castro para ser colocada diante do prédio da Assembleia Legislativa. E, na época, essa obra causou uma certa perplexidade, né, já que tudo aquilo que um artista expressa acaba por causar mesmo essa perplexidade. E era preciso comentar a obra num discurso da presidência da Assembleia Legislativa. E eu tive a chance de falar sobre essa obra, né, de elaborar esse discurso. E no discurso a gente dizia exatamente que a obra marcava a abertura do poder para o povo, né, e a compreensão de que se descortinavam novas prerrogativas, novas perspectivas, e, enfim, uma atuação com uma luz nova para o Poder Legislativo. O ano de 89 foi um ano dificílimo. Sob o ponto de vista econômico, nós estávamos ali no auge da crise dos anos 80, da chamada década perdida. Então nós tínhamos uma situação muito grave, inflação disparada. Nós lembramos que no final do governo Sarney, ano da eleição do presidente Collor, nós tínhamos ali, de fato, uma situação econômica trágica, digamos assim, muito grave. Isso refletia nas contas públicas, que também tinha uma situação muito difícil. E havia, como naturalmente a sociedade teve, em razão da promulgação da Constituição Federal no ano anterior, uma esperança muito grande, uma frase que era muito falada na época, que a Constituição traria casa, comida e roupa lavada para as pessoas, concederam muitos direitos. Havia um perfil conservador na maioria dos parlamentares, em razão da sua origem, da sua formação, da sua própria trajetória. Algumas inovações que foram tentadas pelo relator no primeiro relatório, algumas iniciativas, vamos dizer assim, mais ousadas, foram rechaçadas por essa maioria, que não era PMDB ou PDS na época, ou já havia o PFL, já havia PFL, os demais partidos. Havia, de fato, parlamentares que oscilavam e que se uniam de acordo com determinados assuntos. A elaboração da Constituição Mineira, ela sofreu alguns percalços exatamente porque tinha muita demanda, muita disputa, até o próprio Poder Executivo, o governador Nilton Cardoso, na época, tinha muitas dificuldades para controlar o seu governo e os seus interesses dentro da Constituição. O líder dele, o deputado Felipe Nery, teve muitas dificuldades para poder colocar realmente nos trilhos a máquina que o governo precisava implantar ou tentar implantar. A liderança de governo, nós temos um colega que foi nosso muito amigo também, o deputado Samir Tanus,
que ele dizia o seguinte, que tinha muita pena minha, porque ser líder de governo é igual carregar embrulho de manga. Você não consegue segurar o embrulho de manga certo. Então, a liderança de governo, ela é assim, altamente absorvente e imprevisível, porque toda hora tem um assunto. E o líder de governo não é só para falar em nome do governador, mas para solucionar problemas do governo e de deputados junto ao governo. E esses problemas são imediatos, né? Toda hora, imediatistas, você tem que solucionar e tal. A nível de constituinte, exatamente isso. A gente procurava coordenar as ideias assim, mais reivindicativas ou reivindicatórias, né? E passava para o secretário, o relator. E algumas outras que surgiam, que talvez chocasse com os pensamentos do governo, do governador, aí eu as levava ao governador para discuti-las e depois trazer assim, do jeito adaptado aos interesses do governo. Nós tínhamos que absorver as dificuldades de colocarmos tantos partidos representados, e era necessário que assim fosse, para que tivessem representatividade dentro daquele grupo de constituintes responsáveis, não só pela votação, mas principalmente pela elaboração da Carta Mineira. O PMDB, naquela época, era um partido majoritário do governo do Estado. É bom lembrar que o PMDB resultou daquela famosa eleição do Plano Cruzado de 86, onde todos os governadores foram eleitos pelo Plano Cruzado, os deputados federais, senadores, deputados estaduais também. Só que em Minas Gerais, o governador, naquela época, estava numa, vamos dizer assim, uma oposição forte da sociedade. Haviam greves constantes do funcionalismo público, havia uma oposição forte ao governador, então, que era o titular do Palácio da Liberdade, e havia um antagonismo forte na própria Assembleia. Nós passamos um período do governo Nildo Cardoso, um período de enfrentamento. Um enfrentamento muito grande, onde a cada política pública, a cada negociação salarial que nós fazíamos com o governo, nós tínhamos enfrentamento com a polícia. Sistematicamente a gente ia para esse enfrentamento e chamando a sociedade, pedindo apoio popular. Até que nós tivéssemos, naquele período, um melhor avanço. Chegou até o ponto, diante das informações de corrupção, de desvio de recursos financeiros, ausência de investimento nas políticas públicas, o uso indevido que ocorria naquele período, né, de recurso público. Aliás, inclusive, o nosso governador era dono de uma empresa de asfalto que fazia aquelas camadas de asfalto nas estradas, né, só por cima. Superficial, usando inclusive as suas empresas, inclusive está asfaltando, e principalmente nos rincões, e buscando apoio popular. Da mesma forma também nós fizemos, chamando a sociedade, a atenção da sociedade, denunciando e buscando o apoio popular. Chegamos até o momento, inclusive, de pedir o impeachment do governador. A gente denunciava muito o esvaziamento da saúde, a ausência de investimento. Basta dizer que na área específica da nossa saúde, o Estado investia em torno de 0,5%, 1,5%, no limite 2% da receita própria em saúde, que era insignificante em cima das políticas públicas. As demais áreas era total sucateamento, né? O meio ambiente do Estado totalmente desestruturado. Quer dizer, o Estado não tinha política voltada para o cidadão. Não tinha. Nós chegamos a fazer mobilização de massa, de juntar 3 mil, 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil. Chegamos a fazer manifestações que tinha mais de 100 mil servidores na rua, protestando, inclusive, contra as ações que o Estado desenvolvia. Nós éramos oposição ao governo Nildo Cardoso, que na época é muito truculento, realmente ele trouxe um transtorno muito grande no Estado em si. Isso marcou muito a trajetória nossa do PFL na época, e em oposição do PMDB, ao lado contrário, nós uníamos com o PT, inclusive, na época. E o governador Nildo Cardoso, apesar de... ele era uma pessoa muito truculenta nos seus atos em si. Então, realmente, foi um momento marcante também na própria história da política mineira. Nós vivíamos espremidos entre o governo e a população. E nós tivemos reuniões para tratar dessa questão do impeachment, me lembro muito bem, que ia até 3 horas da manhã. E
O PT, por sua vez, para ganhar espaço, levava gente para as galerias e jogavam moedas em cima dos deputados, como quem diz assim, vocês estão ganhando um dinheiro para não caçar o governador. Nós sofremos muito, muito por causa de protestos, gritarias, reuniões que não tinha como a gente sair, porque tinha que ficar ali para sustentar e apoiar o governador, para que ele não fosse caçado. Mas o governador também era fruto de uma situação, de uma calamidade nacional. Aqueles debates calorentos lá do plenário e tal, eu levantei, questionei lá, que já era hora, inclusive, de pensar no impeachment do próprio governador Nilton Cardoso. E isso deu uma repercussão a nível nacional, por todos os jornais destacaram isso. E ele simplesmente respondeu que aquilo era um menino do interior, que ele não ligava, como quem estava desprezando, aí que realmente isso aí deu mais força para que realmente nós continuássemos aquela briga. Ele tinha maioria na Assembleia, não tinham como aí fazer o impeachment do governador. Mas fizemos aí de que podia, isso inibiu muito a sua própria ação truculenta como governador. Isso realmente ajudou muito a ação administrativa do próprio governo em si. E nós tivemos, principalmente São Paulo e Minas, onde o partido era muito forte, o PMDB era um partido muito forte. Na verdade, tanto o ex-governador Quércia contra o ex-governador Nilton Cardoso, me parece que esses dois governadores na época não fizeram ou não estavam assim à altura do que alguns PMDBistas esperavam. E daí nasceu a cisão, não é? E dessa cisão nasceu realmente o PSDB. O movimento esse liderado por Fernando Henrique Cardoso, por Mário Covas e alguns outros, eles tinham uma tendência que na época se dava o nome mais esquerdista. E aquilo eles queriam, através de um partido novo, fazer crescer um movimento maior com esta tendência. Além disso, eles queriam um partido, eles consideravam que o PMDB estava ficando muito governista, como acabou ficando. E eles queriam uma linha mais independente. Nós tínhamos uma proposta que era grandiosa, que era o voto distrital, a mudança do processo eleitoral. Nós éramos parlamentaristas, nós tínhamos proposições parlamentares claras e com o voto distrital. Nós chegamos aqui 5, uma bancada de 5, e nenhum de nós tinha nenhum traquejo político, nós nem nunca tínhamos entrado aqui dentro, e a gente também vinha com muita garra de ser fiel ao interesse popular, muita ligação com os sindicatos, com os movimentos populares, né? Eu, especialmente com professores, né? Eu era professora, mas a gente ficava aqui um pouco deslumbrado, com medo de tudo e achando que iam passar a perna na gente. A bancada do PT, eu trabalhei muito com eles, mas muito. Eles não tinham experiência legislativa nenhuma, e eu já tinha alguma. Então eu trabalhei muito com eles. A Sandra Starling foi uma companheira muito grande nessa época. E eu ponderava muito com eles. Eles eram precipitados, o PT era precipitado, arrojado, essa coisa toda. Eu falava, modera, desce a bola, vamos fazer. Você vai chegar lá por outro caminho que não esse, sem extremar. Então, por isso eu fiquei muito íntimo da oposição. Nos ajudou muito o fato de que o povo entrou para essa casa. Eu não sei como era antes, mas o fato é que logo o povo descobriu que aqui tinha que ser e era a casa do próprio povo. Eu me recordo da primeira grande greve dos professores enfrentando o governo Nilton Cardoso, né, que foi aquele horror, e elas acamparam, os professores acamparam aqui dentro.
candidatei a relator, estimulado por alguns colegas, exatamente porque levei uma vida mais ligada ao mundo jurídico, inclusive à parte de direito público, e isto me facilitou para ganhar democraticamente o cargo de relator. A disputa eu tive com o deputado João Rosa na bancada do PMDB, que era uma bancada de 39 deputados. Dentro das condições técnicas, ele reunia todas as condições. Eu acredito que a parte política também tem influenciado para que se decidisse a meu favor. E nós conseguimos a eleição com o processo democrático como relator da Constituição nesses termos. Eu me graduei em 83, em 84 já estava na Fundação João Pinheiro. Como técnico da Fundação João Pinheiro, eu participava já de vários projetos da administração pública e já tinha trabalhado na Assembleia Legislativa como consultor da Assembleia na questão da organização do plano de cargos, naquele tempo chamava-se plano de cargos salários. Trabalhei no Tribunal de Contas e vários outros organismos. Então já tinha um relacionamento ali muito próximo. Era colega de mestrado naquela época da secretária-geral da mesa, minha grande amiga, a professora Maria Celli. E quando o deputado, e é claro, como estudante já de pós-graduação em Direito Administrativo, professor de Direito Administrativo, nós tínhamos na Constituinte uma grande oportunidade. Quando foi eleito relator o deputado Bonifácio Mourão, eu me aproximei dele através de uma pessoa muito minha amiga, uma advogada, minha colega de turma, muito amiga, prima dele. E ele então me fez o convite, era a doutora Célia, e ele me fez o convite então para ser um seu assessor, uma espécie assim de assessor pessoal. O trabalho foi muito bom, sobretudo porque houve esse interesse do corpo técnico da Assembleia, foram requisitados, trabalharam e demonstraram capacidade para poder fazer aquele trabalho. Eu sempre digo que nenhum presidente de Assembleia pode fazer um bom trabalho se não contar com esse corpo técnico. Nós não tivemos assim muitos recursos, embora tivéssemos uma infraestrutura minimamente necessária para os trabalhos, e na contratação de assessoria jurídica especializada, nós tivemos a contratação do professor Paulo Neves Carvalho, do professor Raul Machado Horta, também do professor e advogado doutor Baracho. O professor Paulo Neves de Carvalho, ele teve uma atuação um pouco diferente dos demais consultores, até pelo seu próprio estilo, né? E eu me lembro que ele dizia que tudo que ele queria era a pena, a caneta do Constituinte. Preciso da caneta do Constituinte para escrever a minha indignação na Constituição do Estado. Trabalhamos muito com as diversas políticas públicas, enfim, tentando fazer com que o nosso direito servisse, né, na expressão do próprio professor Paulo Neves, que o direito administrativo tinha que servir para um projeto mais adequado para a própria sociedade. Se eu voltar ao Império, senadores, deputados, eram altíssima elite econômica, intelectual, não é? Eles estavam lá. E se eu tomo essa experiência constitucional no mundo inteiro também, CIEI, Jefferson, são constituintes, eles é que estão lá, os grandes pensadores, os grandes... Com o crescimento da democracia, não mais, há uma assessoria, não é? Paulo Neves, Baracho, Raul Machado Horta foram assessores, eles não foram constituintes, o que dá um poder maior a eles, não menor, no sentido de poder orientar decisões, fornecer alternativas, mas a definição, ela tem que ser popular. Então, quanto mais popular for uma representação, tanto maior credibilidade, acredito que ela tem, não é? Agora, essa representação popular, ela não tem que ter domínios técnicos, mas tem que ter técnico à sua disposição. Por isso a Assembleia se preparou, não é? Fornecendo alternativas, inclusive plurais, em termos de soluções técnicas. A sensibilidade política, eles é que têm que ter. E tem mandato para isso. Não é? Alternativas técnicas nós podemos fornecer e devemos.
não é? Mas não é eles que têm que trazer isso, não. Isso é obrigação da casa, não é? Aliás, essa que foi a preocupação desde o início, desde 82. Fornecer um instrumental técnico, porque o político, eles é que têm que trazer. No interior foram feitas 17 audiências públicas, no espaço de 3 dias. E, logo em seguida, também, aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, nós tivemos 14 reuniões temáticas. Essas reuniões temáticas, elas tinham como objetivo colocar os diversos capítulos da Constituição para serem discutidas por aqueles elementos, aquelas pessoas, aqueles deputados, aqueles figurantes do processo, para discutir tema por tema e, assim, começar a elaboração do anteprojeto da Constituição Mineira. Nós tivemos cerca de 10.000 sugestões que foram oferecidas pelo povo mineiro. E nós tivemos uma frequência também muito grande nos espaços físicos da Assembleia, um entra e sai na Assembleia de uma população nunca vista dentro de um congresso, dentro de uma Assembleia, num movimento que dava realmente para entusiasmar a cada um dos constituintes pelo interesse do povo em relação à sua nova Constituição. Foram escolhidas 17 cidades polo nas diversas regiões do Estado e a Assembleia fez um grande trabalho de mobilização junto aos prefeitos. Enviamos cartas para prefeitos, para os presidentes das câmaras, para as associações micro-regionais dessas regiões e também para entidades que nós tínhamos já feito um pequeno levantamento. Um pequeno porque a Assembleia não tinha na época um banco de dados como tem hoje. Nós estamos começando do zero, depois de anos de fechamento. Hoje a Assembleia tem um banco de dados com o endereçamento de 25.000 entidades, tanto por tema como por região. Quer dizer, a mobilização hoje é mais fácil. Por ser a primeira capital do estado de Minas Gerais, nós visitamos Ouro Preto e ali, eu me lembro, reunimos no cinema inúmeras lideranças do município de Ouro Preto e começaram as sugestões naquele sentido. Agora, muito interessante. Veja você, em Ouro Preto, o que se sugere é completamente diferente do que se sugere, por exemplo, em Governador Valadares. Porque Ouro Preto é a cidade de uma cultura voltada para o turismo e assim por diante. Governador Valadares é uma cidade de uma cultura voltada para a agropecuária, para as pedras, etc. E ali nós recebemos as sugestões, começamos a minutar a Constituição do Estado de Minas Gerais. Essa estrutura que a Assembleia de Minas tem hoje, de ser referência no Brasil inteiro na representação de governo estadual, ela vem exatamente como fruto desse momento da Constituinte. Nós avançamos muito porque tínhamos sempre essa dupla finalidade. De um lado, as comissões temáticas, de outro lado, as audiências públicas. E acho que foi exatamente essa harmonia que permitiu o texto de Minas ser um texto tão elogiado em todas as outras constituições que nós vemos. As reuniões temáticas, elas, na sequência, e eram também previstas regimentalmente, né, elas aconteciam levando em conta, né, os diversos capítulos que a Constituição teria. Nós fizemos uma separação de tudo aquilo que seria objeto de normatização no âmbito da Constituinte, separamos por tema, né? E esses temas foram entregues, vamos dizer, à coordenação de determinados parlamentares, afeiçoados àqueles, né, aquelas áreas, e deviam fazer toda a mobilização, né, deviam fazer a mobilização desse segmento com apoio da Comissão de Segmentos e com apoio de coordenação nessa área de articulação dos segmentos da Miriam Costa. Ela teve um papel fundamental no apoio aos parlamentares que trabalhavam as
as audiências temáticas. A comissão de segmentos, ela foi formada por entidades patronais e de trabalhadores e alguns movimentos sociais e que consideramos, assim, nesse momento, significativos para nos ajudarem nesse processo de mobilização. Era inviável ter uma comissão de segmento com 100 entidades, quer dizer, ela não funcionaria, né? E a nossa preocupação foi, então, mapear essas entidades e ter um quadro de equilíbrio, de representatividade e de equilíbrio político. Então, nós tínhamos, por exemplo, a FAENG, Federação da Agricultura, patronal, mas tínhamos a FETAENG, tínhamos a Federação da Indústria, a FIENG, mas nós tínhamos ali também a CUT, a CGT, né? E também começamos a pegar entidades representativas de cada capítulo temático, porque nós tínhamos que ter, como é que nós íamos amarrar isso? Nós tínhamos todos os capítulos temáticos, tinham que ter representação ali. Então, da saúde, convidamos a coordenação sindical, né? O Sindisaúde, hoje o Sindisaúde, mas convidamos também os sindicatos dos hospitais, dos estabelecimentos comerciais. Na área de educação, tínhamos o Sindicato de Estabelecimentos de Ensino, mas nós tínhamos a UT, né? Para nos ajudar na área de meio ambiente, nós tínhamos a ANDA, e tínhamos, por exemplo, o CREA, e algumas que não tinham sindicatos, mas que tinham frentes. Então, a criança e o adolescente, a frente da criança e do adolescente, ela já cumpriria o papel e, a partir dela, é que se mobilizariam outras entidades. Ela tinha essa obrigação de ajudar a mobilização das outras entidades e repassar também, para que a gente entrasse também no canal direto com elas. Aliás, isso aí foi um embrião do nosso banco de dados hoje. Aí sim, o Poder Legislativo se aproximando do povo, entrosando com o povo para ouvi-lo o mais possível a respeito daquilo que seria a lei que geriria o Estado de Minas Gerais. Então foi muito profícuo sobre esse aspecto. Nós aprendemos muito, mais aprendemos do que ensinamos. Você que está nos assistindo está vendo que eu sou uma pessoa bem magrinha. E na época eu emagreci uns 5 ou 6 quilos. Por quê? Porque o trabalho era demais. A leitura não era feita somente pelo relator. Nós tínhamos a nossa assessoria que contribuía sobremaneira para a leitura de todas aquelas sugestões. Mas tinha que passar pelo relator. O relator tinha que dar a sua palavra final para dar o seu parecer. Imagine você, primeiro com mais de 10 mil sugestões para a elaboração do texto inicial da Constituição. Depois de feito o texto inicial, nós tivemos 2 fases de emendas. E nas 2 fases foram feitas milhares de emendas. E nós tivemos que ler e dar o parecer em tudo aquilo, com o apoio da nossa assessoria. Mas nós lemos e demos os nossos pareceres, uma a uma. E mais, além dos nossos pareceres, eram discutidos na Comissão Constitucional, discutidos em plenários, e dentro daquilo que nós já falamos aqui. Nós, com a nossa assessoria, geralmente liderada pela Tchely e pelo Antônio Augusto Anastasia, com o professor Paulo Neves na retaguarda, mas os deputados, ao todo 76, comigo 77, cada um com seu assessor. E nós tínhamos que estar com a memória bem avivada para dar um parecer mais seguro e mais acertado possível em todas aquelas emendas. Para a elaboração do anteprojeto, que foi apresentado pelo relator, foram usadas todas essas sugestões das diversas regiões, das audiências temáticas, de todos os documentos que foram sendo encaminhados à Assembleia pelas diversas formas de participação. Então foi feito um primeiro esboço em capítulos, né? E cada coordenador teve a responsabilidade por aquele capítulo, com apoio de um consultor, de um assessor, né, técnico ali ainda da fase lá da comissão. Uhum.
E esse trabalho foi, então, passado ao relator. O relator, com o grupo de assessoria técnica, com a sua assessoria especial, faz uma sistematização, faz uma outra, né, vamos dizer, redesenha, mas aproveita a substância que está sendo ali apresentada. Então, entrega um anteprojeto à comissão, 10 de março. Esse anteprojeto, portanto, ele retrata esse processo participativo. Ele é uma construção coletiva. Antes, porém, há toda uma participação, emendas ainda na fase de anteprojeto. E isso era uma inovação. Você vai apresentar emenda a anteprojeto. Essas emendas foram analisadas uma por uma pela equipe a que eu me refiro, que é essa equipe institucional, com a coordenação, né, conjunta da Secretaria-Geral e do assessor especial do relator. Ultrapassadas essas orientações, eles faziam um trabalho de elaboração dos pareceres, aquilo passava por essa primeira triagem que a gente fazia lá naquela grande mesa, uma mesa confeccionada especialmente para uma equipe que passava papel o dia inteiro. E fazíamos depois uma segunda triagem aí com o relator, separando questões que eram polêmicas, questões que às vezes demandavam discussão fora, inclusive da relatoria, para alguma ponderação. E isso feito era devolvido para a comissão, né? E o relator apresentava, então, o seu parecer final, que era aquele conjunto. Essas emendas foram, então, incorporadas e, naquele momento, então, construía-se o projeto de Constituição. Quer dizer, o anteprojeto, que tinha sido emendado, ele que, à sua vez, já tinha sido produzido, né, com a colaboração da sociedade, ele incorpora novamente outras sugestões e aí ele, então, é apresentado como projeto. Cada página da Constituição Mineira é resultado de um sonho dos mineiros e, ao mesmo tempo, é resultado de um trabalho muito grande dos deputados constituintes no ano de 89, principalmente. O sonho de ver uma Minas com mais liberdade, com mais igualdade entre as pessoas e entre as regiões. Você mobilizava as categorias, né? Então eram muitas audiências públicas. Eu me lembro, muitas vezes nós chegávamos aqui 9 horas da manhã e ficávamos até meia-noite, 2 horas da manhã, votando assuntos pertinentes a uma determinada categoria. Evidente que muitos nomes, pela sua história, pela sua própria biografia e pela credibilidade que tinham, patrocinavam esses avanços para os grupos. Mas, na verdade, nada acontecia aqui se não houvesse um entendimento entre situação e oposição. O Roberto Carvalho, eu me lembro muito bem dele ali nas galerias, liderando movimento sindical e fazendo também a sua representação. Então, foi um período muito vivo. Nós conseguimos unificar os trabalhadores da educação, que nós tínhamos a PPMG e tínhamos a UT, que nasceu no movimento 79, 80, com aquelas grandes greves do magistério, né? Nós tínhamos greve na década de 60, nós fomos retomar, né, o movimento no final de 70 para a década de 80. Aí que o movimento eclodiu, foi para as ruas, ganhou opinião pública, nós começamos a organizar, né, a coordenação sindical. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos a FASPEBIC, eu fui vice-presidente, era a Federação das Associações dos Servidores Públicos Estaduais, federais, autárquicos, paraestatais, englobava tudo, englobava inclusive as estatais. Depois, o que nós fizemos? Os federais montaram a sua organização, os servidores federais, nós montamos a coordenação sindical dos trabalhadores do serviço público em Minas Gerais, pegando as fundações, as empresas públicas, né, inclusive os funcionários da Caixa Econômica participavam, todas as fundações, professores e o pessoal da iniciativa da administração direta e indireta. E pegávamos também os servidores da Assembleia, do Judiciário, todos participavam. Então, assim, criamos a coordenação, fundamos a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, participamos dessa fundação. Então, assim, foi um momento muito rico de participação popular. Poxa, nós tivemos uma coordenação sindical com um trabalho brilhante. Vou citar 2 pessoas para não cometer injustiça, Renato Barros e Euler.
Eles reuniram todo o funcionalismo do Estado, né? O Roberto Carvalho, na época, teve uma participação também monumental. Esses 3 companheiros e várias outras, não quero ser injusto, né? Mas tem várias pessoas, mas esses foram líderes de discutir o Estado do ponto de vista do funcionalismo, a questão do concurso público, do funcionalismo ter o direito de ter sindicato, de ter direito a uma previdência, de receber em dia, de ter seus direitos assegurados, o servidor público não ser tratado como uma segunda categoria. Isso foi uma luta e nós levamos isso para ser escrito na Constituinte por essas pessoas. Eu sou oriundo da saúde, né, trabalhando na Secretaria de Estado da Saúde. Havia uma necessidade, uma cobrança social que o Estado deveria estar se responsabilizando, né, com a estrutura, com a organização do serviço, devido à necessidade e o crescimento das doenças e uma cobrança muito grande da sociedade mineira. Nós tínhamos aí um grande número de doenças, né, que vinham ocorrendo a nível do Estado, como a paralisia infantil, a coqueluche, o tétano, né? Surgiu depois, com grande volume, a ocorrência da meningite, onde o maior número de casos estavam dentro de Minas Gerais. O que o Estado fez? O Estado, a partir desse período, viu a necessidade que ele tinha que regionalizar mais as suas ações, aos moldes que tinha algumas diretorias de ensino nas diferentes regiões do Estado, no Vale de Jequitinhonha, na Zona da Mata, no Norte de Minas, no Sul de Minas. Também era necessário também que se ampliasse a saúde. Ampliou-se também a educação, mas também houve uma ampliação dentro da estrutura. Então o Estado foi mais regionalizado. Ao invés de ter 4 ou 5 regionais, o Estado passou a ter em torno de 14 a 15 diretorias regionais de saúde. E a partir também dessa ampliação, eu tinha que se montar uma estrutura maior de pessoal. Com essa ampliação, aumentou-se um grupo novo também chegando dentro da estrutura do Estado. Esse grupo novo também, que pensava um pouco diferente daquela estrutura conservadora que era o papel do Estado, mas colocando a necessidade de modificar esse papel do Estado, mas cujas políticas deveriam ser voltadas um pouco mais para a área social. Quando foi eleito, Tancredo Neves, a posição dele ele colocava para toda a sociedade, que antes, nos governos anteriores, ele foi secretário da Fazenda. Foi o período mais difícil que passou o funcionalismo, quando eles ficaram de 6 a 8 meses sem receber salário. E quando virou governador, ele dizia, a ordem é não gastar. E dizia que naquele momento que ia reduzir o tamanho do Estado. Mas essa turma nova que chegava e que entrava no serviço público, cujos contratos eram feitos de forma precária, nas diferentes formas de contratação, né? Era CLT, era indicação política, eram pessoas que tinham cargo comissionado, quer dizer, tinha diferente forma precária de contratação. Não tinha um regime que ordenava as políticas públicas e a forma de contratar pessoal. Então, o que ocorreu nesse período? Esse grupo começou a se organizar no Estado no sentido da garantia de emprego. Mesmo a gente tendo o impedimento de se organizar em sindicato, nós começamos, naquele período, a criar uma série de associações representativas dos servidores. Naquele período, nós tínhamos somente o pessoal da educação e o pessoal do DR, que era organizado. Aliás, o DR tinha uma estrutura de uma entidade associativa, mas como cooperativa. E ela passou a ter mais um papel sindical e contribuindo naquele período, ajudando a construir as associações de outro órgão. A nossa entidade mesmo, nós constituímos nos anos 80, 81 para 82, no ano de 82, com registro até em 83, que é a Associação dos Servidores do Sistema Operacional de Saúde Pública, já no processo constituinte, se tornou hoje o Sindsaúde, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da área de saúde. E com isso também, nós visitamos uma série de secretarias, como na época a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Administração, a própria Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Cultura, que foi um dos últimos embriões organizativos que nós fizemos naquele período,
e criamos essas associações, mas nós também sentimos a necessidade, naquele período, que deveria ter um polo aglutinador de todas essas associações. O pensamento nosso naquele período era ter uma entidade federativa que pudesse estar aglutinando. Depois de vários passos que nós tivemos, nós achamos por bem de criar uma coordenação sindical dos servidores públicos estaduais, que acabou sendo a entidade federativa registrada que passou a coordenar todas as ações do serviço público em Minas Gerais. Nos anos 75, 1975, 76, 77, surge o movimento de luta contra a carestia, surge o movimento feminino pela anistia, e a partir daí se dá um envolvimento grande das mulheres no processo político brasileiro. Aqui em Minas, por exemplo, nós tivemos uma presença muito forte das mulheres na eleição do governador Tancredo Neves. É em Minas Gerais, em 1983, em dezembro de 83, que se dá um primeiro comício pelas diretas na Praça da Rodoviária. E foi o movimento feminino do MDB que conduziu a esse processo. Na maioria dos municípios mineiros, ocorrem encontros preparatórios do processo constituinte. Quer dizer, todo esse processo culminou com um encontro estadual com 400 mulheres, com 27 municípios, onde foi aprovado a pauta. E a grande bandeira nossa, o centro da nossa preocupação, estava situado nos direitos sexuais reprodutivos. As mulheres ainda enfrentavam grandes dificuldades numa política de saúde adequada. Nós íamos comemorar a Semana da Criança, em 88. Mês de outubro, o mês que estava instalando a discussão da Constituição Estadual. Então, nós, enquanto Pastoral do Menor, nós pensamos, gente, tem tantos movimentos que atuam nessa área e que são importantes, nós poderíamos agregar, às vezes a gente faz uma coisa diferente. Já que tem o artigo 227 agora aprovado, a gente podia ver, para ver como que estão os direitos dos meninos aqui em Belo Horizonte, nessas entidades que atendem os meninos. E aí nós chamamos um grupo de entidades, não foi um grupo grande. E eu aqui agora, eu me lembro perfeitamente da AMEP, do Movimento Meninos e Meninas de Rua, do Centro da Asprom, do Movimento de Luta Pro Creches. E aí nós a gente teve um papel de ir até as entidades e discutir para que elas trouxessem para a Praça 7, nós conseguimos fechar, ocupar o espaço fechado ali da Praça 7, com exposição dos trabalhos, porque as entidades elas não tinham visibilidade, atendiam os meninos, mas... Então aí começou a trazer os trabalhos, trazer crianças, e começamos a perguntar, dizendo assim, agora vocês vão trazer também o que está sendo assegurado. Na Constituição, no artigo 227, fala que tem direito à educação, à profissionalização, ao lazer. Então, vocês vão trazer isso também. Foi um acontecimento muito bonito aqui em Belo Horizonte, Bom, aí depois que acabou este movimento, nós nos reunimos, e vimos que nós havíamos começado com um processo de articulação, assim, não de uma entidade, mas de vários atores juntos. E aí nós reunimos, nós vamos parar com isso? Não, nós não podemos parar com isso. Isso que nós começamos não pode parar mais, nós temos de continuar. Mas como que nós vamos continuar? Vamos continuar, vamos fazer a mesma coisa. Vamos chamar as entidades agora, mas para a gente, nós estamos aí na discussão da Constituição Estadual, para a gente começar a discutir a Constituição Estadual. Então, e para assegurar os direitos previstos no artigo 227. Isso era muito claro para a gente. Aí nós criamos, este grupo criou a Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que continua até hoje aqui no estado de Minas, sendo uma referência na área da criança e do adolescente, tá? Aí nós reunimos e aí fomos passar primeiro isso. Gente, nós estamos vivendo um momento único, um momento histórico.
E se nós não pegarmos este bonde, esse trem, nós vamos perder o trem da história. Havia já uma sinalização clara de que a Assembleia precisava de organizar ou de estabelecer algum mecanismo de participação da sociedade. Naquele período que antecede a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, nós temos vários episódios, né, da Assembleia ocupada, né, por segmentos, e alguns escrachando literalmente com a Assembleia, lavando roupa suja, né, nos balcões da Assembleia, algumas presenças até agressivas, e aquela sensação, né, da Assembleia de que ela estava sendo invadida nos seus espaços formais de poder, né? E, ao mesmo tempo, havia toda uma advertência de que a Assembleia precisa se abrir, né? Ou a Assembleia se prepara e abre as portas, ou então essas portas serão arrombadas. Ah, vou te contar, turma brava com o professorado mineiro. O pessoal da saúde que me desculpe, mas igual professor eu nunca vi. Eram umas leoas e uns leões para tentar arrancar. Inclusive, muitas vezes eu sofri. Eu era muito identificada com o professora que tinha sido, né, a vida toda, e sindiúte e tudo, e muitas vezes eu não queria aquilo que eles estavam querendo, né? Então, passava aperto, era vaiada, etc. Mas os professores eram muito, não sei se até hoje são presentes assim, mas eram muito presentes, tanto dentro da Assembleia, quanto na galeria, quanto do lado de fora. As assembleias dos professores geralmente eram feitas aí no pátio do lado de fora, então eram muito, muito, muito presentes. O pessoal da área de saúde vinha também, eu chego até a ver algumas lideranças deles sentadas na galeria, né, e prestando aquela atenção, e correndo, mandando bilhete, recado, etc. Também vinham muito, mas igual professor eu acho que não tinha não, viu? Alguns segmentos eram muito fortes, principalmente segmentos professores, né? E como a Assembleia não tinha essa relação com a sociedade permanente, a Assembleia servia para eles como uma forma deles mostrarem, não só para a sociedade, mas principalmente para a imprensa, né, as suas angústias, os seus interesses, né? E aí, uma das formas que se tinha era entrar para dentro da Assembleia e praticamente assumir a Assembleia, né? E isso criava um constrangimento muito grande, porque as pessoas dormiam lá, né, faziam da Assembleia como se fosse quase que a sua casa, né? E aí nós verificamos que dentro desse trabalho é que nós não estávamos sabendo conversar com a sociedade. E que nós tínhamos que aprender isso. Nós começamos a buscar os segmentos da sociedade e ter um diálogo com eles, mais franco, mais transparente. E mostrando para eles que não precisava deles invadir a Assembleia. A Assembleia era a casa deles, ali é a casa de ressonância deles. Você tinha um comitê nacional pela Constituinte, e depois nós construímos um comitê nacional pelas propostas na Constituinte Nacional, e Minas Gerais participava. Nós participávamos com vários grupos, com várias ideias, e ao invés de, então, você tinha cada setor, os setores escreviam as ideias, levava para o comitê e o comitê levava para a Constituinte. Isso no nível nacional. E Minas foi a mesma coisa. A gente fez a transformação da luta federal, da Constituição Federal, aqui em Minas, através da criação da Associação do Comitê Popular na Constituinte. Era uma entidade civil, registrada em cartório, com princípios e diretrizes legais apontando o papel do comitê, que ele não se esvaziava somente no processo de mobilização, ele tinha, inclusive, a autoridade para falar em nome de todos os movimentos sociais na tribuna da Assembleia Legislativa, como já fizemos várias vezes, né? Nós tínhamos o poder de negociar com os deputados
emendas, textos, sugestões, e às vezes chegar em acordos, porque nós tínhamos muitas adversidades. Nós tínhamos que ter um órgão jurídico para, inclusive, receber doações para fazer o trabalho. Nós tínhamos que ter sede alugada, né? Nós tivemos uma sede aqui na rua Rio de Janeiro, aqui no centro de Belo Horizonte, telefone, pessoal para trabalhar no comitê. Nós tivemos jornalistas, né? Vários jornalistas, inclusive o Paulo Mourão, que é muito conhecido aí na área do jornalismo, né? Ainda tem um cantor de música caipira. Então, assim, nós tivemos várias pessoas que montaram esse processo. Lá no FEMIG tinha o Durval Vieira, tinha o Márcio Ferreira lá na área dos deficientes, a Simone Albuquerque, a Dina, que trabalha com a Fundação de Starling, sabe, que ajudou muito. Nós tivemos também uma participação claríssima e forte da Bebela e da Fátima Oliveira, da Jo Moraes, né, que é um movimento das mulheres que foi, enfim, fundamental, que tinha uma participação efetiva e ampla, né. Nós tivemos a Marilene, da Frente da Criança e Adolescente, a Marilene Cruz, né. Nós tivemos o Carlos Sorezano, que é da área jurídica. Nós tivemos a tuta do movimento da articulação do solo urbano, que é a Ângela, que hoje está lá em Betim, na Câmara Municipal. E tivemos, assim, esse nosso movimento da Hanseníase, nós tínhamos na colônia, e nós fizemos, inclusive, audiência lá na colônia para levar as propostas para a federal e para a estadual, né, lá em Colônia Santa Isabel, em Betim. Nós tivemos também o Renato Barros, que nos ajudou muito na questão do Conselho de Saúde, porque naquele tempo não tinha Conselho de Saúde, apesar de dar uma definição legal de que deveria ter, mas não tinha o Conselho Estadual de Saúde, né? Nós tivemos uma construção muito grande dos movimentos sociais, das pastorais da Igreja Católica, né? Nós tivemos, assim, pessoas avulsas, né? Então, muitos anônimos, que não vou estar lembrando aqui, mas que foram primordiais para esse movimento se fortalecer. Esses vários grupos, esses vários líderes, sobre a ideia que tinha da Constituinte Mineira, à luz da experiência da Constituinte Nacional. E aí a gente, o que fazia? Pegava isso e trazia na Assembleia. Quem discutia na Assembleia? Os líderes dos partidos, na época, reuniam com os vários movimentos, né? Tanto o PMDB, o PT, eu lembro, a Santa Estado teve um papel muito importante. Parece que tinha uma coordenação central, mas haviam vários dedicados a temas. Havia um comitê popular que centralizava contribuições que vinham de outros comitês. Mas tinha organizações até de bairro trabalhando sobre isso. Era uma coisa muito, muito efervescente. Nós tínhamos excesso de sessões. Então, assim, teve aqui naquele período, inclusive, sessões onde os deputados estiveram recebendo jeton. Aí, alguns deputados fizeram reuniões entre eles, né, e juntaram o jeton que eles receberam, que não era lícito, e doaram para o Comitê da Constituinte. A partir de aí, então, nós fizemos o quê? O aperfeiçoamento e aprimoramento do comitê. Aí montamos um jornal chamado Boca no Trombone. Esse jornal ele veio com técnicas, né, colocando o seguinte: o dia a dia da Assembleia Legislativa. Como é que estava sendo feita a votação? Acompanhava o voto de todos os deputados, favoráveis e contrários à abstenção ou ausente. E, inclusive, colocavam fotos dos deputados que votaram contra a população. E também esse Boca no Trombone, ele explicava para a população o que estava acontecendo no dia a dia sobre o debate da Assembleia, os textos legais, o que era, por exemplo, emenda, o que era bloco, Então, assim, a gente explicava para a população o que estava acontecendo de fato na Assembleia, e esse Boca no Trombone, ele era colado nos tapumes, né, nos movimentos, e tinha ele na Praça 7, a gente ia lá com o megafone e lia o jornal para a população, explicando o que estava acontecendo. Então, disso aí tem muita a participação dos membros do comitê e da CUT. Porque a CUT, praticamente, ela ganhou o território da Praça 7. Não? A Praça 7 era como se fosse nossa casa. A gente estava, inclusive, nós mobilizávamos a população e íamos na Praça 7 prestar conta, pegar assinatura, né? Na época, a gente pegava um megafone, ia para a Praça 7, né, e convocava o povo para participar.
E às vezes uma simples dona de casa passava na Praça 7, a gente estava lá falando, se você tem alguma ideia, levantava a mão, pegava um microfone e fazia um discurso. Entregava o microfone e ia embora, cuidar da sua vida. Passava um bancário, pegava o microfone e falava, depois ia embora. Passava um médico, eu quero dar uma sugestão para a saúde, falava, assinava para assinar e ia embora. Ou seja, todo mundo se tornou um cidadão de primeira classe. O Comitê Mineiro foi simplesmente um local que agregava esses vários grupos que estavam às vezes dispersos, às vezes isolados, reivindicando a coisa. E aí nós também tivemos uma coisa legal, que de repente, numa plenária do Comitê Mineiro, você tinha o favelado e o policial. Você tinha o doutor e o trabalhador. Você tinha vários segmentos da sociedade numa plenária, reivindicando seus direitos. E aí, um morador de um bairro qualquer de Belo Horizonte se sentia no direito de dar opinião sobre o que deveria ser da saúde. E um advogado se sentia no direito de dar uma ideia sobre política. Ou seja, você tinha um local onde os vários segmentos que às vezes se encontravam de forma dispersa e corporativa, onde todo mundo falava assim, não, a Constituinte é uma coisa para todo mundo, não é uma coisa para uma área. Nós não vamos ter uma Constituinte para uma área, nós vamos ter leis para todas as áreas. Uma parte importante, né, do que reverberava, do que vinha aqui, enfim, que fazia a cabeça das pessoas que estavam como constituintes, que nos pressionava no bom sentido, né, que nos levava a antenar, etc., exatamente fruto desses comitês populares pela Constituinte, né, que eu estou dizendo que eu não sei como era o organograma corretamente, mas que teve um papel, sem dúvida, muito importante, né, para organizar essa pressão que estava muito... Primeiro ela foi muito dispersa, depois ela passava por aqui, por acolá, mas não tinha como desaguar, precisava de haver realmente um desaguadouro, né? Uma maneira daquilo ali se manifestar de forma coerente, com começo, meio e fim. Então, esses comitês foram importantes. Nós praticamente moramos na Assembleia Legislativa. Chegou o tempo que a gente praticamente ficava lá nos gabinetes, né? Ou até mesmo alguns deputados tinham residência no entorno da Assembleia Legislativa, e como a Assembleia era muito cedo, a gente não tinha... morava muito na periferia, né? A gente às vezes dormia na casa do deputado para estar cedo lá no plenário no outro dia. E aí nós terminamos a fase de esboço da Constituição e terminou a parte da Comissão Constitucional quando nós fomos para discutir a Constituição em plenário.